né, do curso de especialização de TGI e colposcopia lá do HC da Federal, junto, né, com o capítulo do Paraná da Sociedade Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia. Então, a gente vai continuar essa parceria e esse ano nós estamos, então, abrindo a aula, o primeiro debate, agora com a doutora Isabel Duval, né? A Isabel é professora associada de ginecologia da Universidade Federal Fluminense, ela é chefe do ambulatório de TGI e colposcopia do Hospital Antônio Pedro, e a Isabel é fellow, né, da Sociedade Internacional para Estudos da Vulva, e a Isabel foi até pouco tempo, né, Bel, membro do board da Federação Internacional de Colposcopia, tá? Então, a Bel tem bastante experiência na área, e a gente vai fazer, então, ela vai mostrar, fazer um apanhado geral do tema, por conta que nós tivemos vários casinhos de úlcera de Lipschitz, e o pessoal ficou na dúvida, né, no nosso grupo de WhatsApp. Então, acho que a Bel vem para mostrar o que ela tem de novidade na área, e depois a gente abre para perguntas e respostas aí, que a Bel vai falar, a gente vai discutir, e vocês aí tiram todas as suas dúvidas aí, porque ela é fera, tá? Então, né, acho que da minha parte tudo bem, Bel, se quiser continuar a começar, estamos já tudo pronto. Tá. Então, em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês. A lembrança da minha amiga Rita, de me chamar para falar sobre isso. Eu adoro esses eventos mais informais, eles são muito bons, é uma troca, a gente aprende, é uma troca literalmente de experiência, porque patologia vulvar não é fácil, como tudo na vida, né? Você tem que, uma curva de aprendizado e você tem que estar sempre fazendo, como tudo, né? Então, se você vê muito, você faz muito, você tem a chance, porque às vezes as doenças elas não são tão comuns, então se você faz pouco, você vai ver um caso ou outro. Quando você faz muito, a tua probabilidade de encontrar esses casos é maior. Então, por isso que eu acho que é interessante esses webinars, porque às vezes a pessoa não faz aquilo, mas ela viu, ela ouviu, e ela pelo menos vai saber como conduzir e como encaminhar essas pacientes. Bom, a Rita pediu para eu falar sobre afecções vulvares, né? A úlcera ou a doença de Lipschutz e a doença de BC. Então, tem algumas coisinhas importantes que a gente pode conversar sobre isso. Primeira coisa, a gente tem que diferenciar o que é erosão e o que é úlcera. E, às vezes, as pessoas fazem um pouco de confusão. Então, quando você, por exemplo, a fissura é quando você tem literalmente um corte. Vocês observem que na fissura a gente não tem perda de substância de algum extrato da pele, seja da epiderme, seja da derme. E ela sempre vai até o tecido conjuntivo. Numa erosão, você tem uma alteração onde você tem a perda do substrato superficial, ou seja, uma parte, a epiderme ela é destruída e você tem a derme íntegra. Na úlcera, o que nós temos? Nós temos uma enorme cratera, né? Onde você tem uma destruição da epiderme, da derme, e você chega à lâmina basal, ou seja, você chega ao tecido conjuntivo. Então, isso é importante porque tem doenças que elas cursam com fissuras, tem doenças que cursam com erosão e tem doenças que vão cursar com úlcera. Então, esse quadro enorme, ele parece grande, mas ele é extremamente didático. Eu não vou falar dele todo, eu vou falar exatamente sobre a úlcera de Lipschutz e a doença de BC. Mas isso aqui, isso foi publicado pela ISSVD, um roteiro diagnóstico de úlcera, né? Que você, na verdade, o ideal é você sempre diferenciar se a úlcera ela tem um caráter agudo ou ela tem uma recorrência, então você faz episódios de agudização, ou se essa úlcera tem um caráter crônico. E o que você considera caráter crônico numa úlcera vulvar? É quando ela dura 1 mês ou mais. Então, isso é interessante. Para a gente ter uma ideia, a doença, a úlcera de Lipschutz, ela vai estar classificada aqui,
num caráter, uma úlcera de caráter agudo. A doença de BC, ela já vai estar classificada aqui como uma coisa crônica, porque ela dura mais do que um mês. E aí, nós também vamos ter que fazer uma diferença que às vezes as pessoas confundem a doença ou a úlcera de Lipschutz com a úlcera complexa. A úlcera complexa é um outro tipo de úlcera que também não é BC. Então, hoje nós vamos falar dessas 3 situações. E aí tem os macetezinhos que ajudam a gente a diferenciar o que é a úlcera de Lipschutz, o que é a úlcera complexa e o que é a doença de BC. Então, o que são úlceras vulvares não relacionadas com as ISTs? Então, nós vamos falar das de caráter infeccioso. E aqui está classificada a úlcera vulvar aguda de Lipschutz. Por isso é que alguns artigos, alguns livros chamam de UVAL. UVAL de úlcera, o V de vulva, o A de acute, está tudo em inglês, e o E do Lipschutz. E aqui nós vamos ter as não infecciosas. Então, o nome já diz que são úlceras que não têm nenhuma relação com algum processo infeccioso. Elas são decorrentes ou de processos neoplásicos ou de processos inflamatórios, mas não infecciosos. E aí nós teremos as úlceras afitosas complexas, como eu falei naquele slide anterior. Então, são úlceras que elas duram mais do que um mês. Ela é também chamada de aftose bipolar de Neumann. Por que bipolar? Porque são pacientes que vão ter afta na boca e na vulva, mas não é BC. E tem uns macetezinhos para poder diferenciar. A doença de BC é uma úlcera não relacionada com IST de caráter não infeccioso. Nós sabemos que é uma doença dos vasos sanguíneos, ela é uma vasculite autoimune. Reações a drogas, né? Então, é quando você faz o uso de, por exemplo, um anti-inflamatório, mais comum a nimesulida, é um dos mais que podem mais causar essa úlcera medicamentosa, que a gente chama, né? A nível do tipo diferenciada, que é aquela paciente que tem um líquen escleroso e que ela evolui primeiro com uma... Porque, na verdade, a nível do tipo diferenciada, de um modo geral, ela pode se apresentar como um espessamento e depois ela pode ter alguma área de erosão e chegando à úlcera. Quando chega à úlcera, de um modo geral, já é o câncer de vulva. Então, eu costumo dizer que, a nível do tipo diferenciada, ela começa primeiro com uma placa, uma pápula, uma placa papulosa, ela tem um espessamento em cima daquele líquen, e ali você já pode ter a nível do tipo diferenciada, que quando você tem realmente a erosão ou a úlcera, a gente já está diante do câncer de vulva. E a outra é o câncer. Então, essas são as úlceras vulvares que não estão relacionadas à infecção com transmissão sexual. Tem uma aqui, Luísa Cordeiro, que está esperando na sala, que está aqui admitir. Vocês já admitiram para eu poder tirar isso aqui da aula? Já admiti. Tá, então eu já tirei dali. Então, a gente vai falar agora da úlcera vulvar aguda de Lipschutz. Então, na verdade, Lipschutz, ele é austríaco, e ele viu que algumas mulheres, elas apresentavam, eram jovens, e que elas apresentavam uma clínica de quê? De úlcera vulvar, que normalmente são jovens, são meninas, de um modo geral, virgens, ou que têm uma relação sexual com um novo parceiro há muito tempo atrás, ela está há algum tempo sem ter relação. Então, isso é bastante importante. O aparecimento é totalmente súbito. E, de um modo geral, é causado por uma reação imunológica de etiologia desconhecida, provavelmente desencadeada por uma infecção.
Então, na verdade, você está com um quadro infeccioso, tá? Que ele pode ser viral, mais comum, mas também pode ser bacteriano. E, através dessa reação imunológica, você faz uma vasculite. É diferente da doença de BC, que é uma vasculite autoimune. Aqui, você faz uma reação vascular, por quê? Porque você vai ter uma quantidade enorme de quê? Daqueles complexos inflamatórios, muita produção de citocina inflamatória, e você vai fazendo aqueles complexos de inflamação. Então, de um modo geral, é mais pelo Epstein-Barr. O Epstein-Barr, ele pode estar presente na pele da gente, você pode fazer pesquisa PCR para EBV estar presente. Só que esses trabalhos mostram que quando você tem quando ele está quando ele está com a IgM positiva, pode ser uma das causas, tá? Mas não é necessário. O vírus da varicela zoster, que é da grande família herpes, citomegalovírus, aí você vê que é uma doença, você está com uma infecção sistêmica, uma gastroenterite viral, infecção respiratória, ou seja, qualquer quadro infeccioso, você pode abrir um quadro de úlcera vulvar. Então, o aparecimento é súbito. Então, de um modo geral, você tem o sintoma gripal uns 2 a 3 dias antes do aparecimento da úlcera. De um modo geral, são úlceras múltiplas e dolorosas, mas ela pode ser uma úlcera única. Ela não é necessário ser múltipla. Inclusive, grande parte dos trabalhos mostram que essa úlcera é única e que, às vezes, você terá úlceras múltiplas. Você vai ter uma linfadenopatia reacional, né? E ela é autolimitada. Se você não tratar, ela vai desaparecer entre 1 e 3 semanas. E, de um modo geral, ela é não recorrente, na maioria das vezes. Então, esse trabalho é um trabalho bastante interessante, ele foi publicado agora em 2020, eu fiz questão de colocar, porque eu sei que Rita Zanini adora aula com artigo e com artigo atualizado, que ela já vai pegar e já vai estudar. Ela já está até rindo. Então, esse artigo é bastante interessante, ele foi uma revisão sistemática sobre o diagnóstico e terapêutico, criando um algoritmo de diagnóstico e terapêutico apenas para a úlcera de Lipschutz, vocês terem uma ideia. Então, ele foi feito por um grupo da Áustria, e ele foi publicado no Jornal Europeu de Dermatologia e Doenças, nós chamamos de doenças venéreas lá, é o Jornal Europeu de Dermatologia e Doenças Venéreas. E foi publicado agora em 2020, aqui está o DOI do artigo. Então, é um artigo bastante interessante, ele foi, tá vendo? Ele foi recebido em junho, aceito em novembro, então ele saiu no início de 2020, então está bem recente. Então, ele fez um levantamento dos artigos e das publicações sobre úlcera de Lipschutz. Então, eles tiveram alguns critérios de inclusão, alguns critérios de exclusão, e, se eu não me engano, 21, menos de 30 artigos foram selecionados. A maioria deles como relatos de caso, a maioria, quase todos. Teve um só do Pedro Vieira, lá de Portugal, Pedro Batista, que foi com mais de 20 pacientes. Então, foi o maior N em relação a isso dentre os artigos. Então, o que eles propuseram nesse trabalho? Que fosse criado critério para o diagnóstico da úlcera de Lipschutz, e isso ajuda muito na elucidação diagnóstica. Então, o que são os critérios maiores? É o aparecimento agudo de uma ou mais úlceras na região vulvar extremamente dolorosas. Isso tem que ficar claro, elas doem muito. Você vai fazer a exclusão de outras causas infecciosas ou não infecciosas que possam causar úlcera, como eu já falei naquele primeiro quadrinho, né? Então, das não infecciosas, a gente tem que afastar a doença de BC, principalmente, e a úlcera complexa, que é a aftose bipolar de Newman. Basicamente isso. E nas infecciosas, a gente vai ter que afastar a possibilidade de herpes, a gente vai ter que afastar a possibilidade de sífilis, mas lembrar que na sífilis as úlceras não são dolorosas. No herpes, a úlcera é dolorosa, mas de um modo geral as úlceras são menores.
na doença, na úlcera de Lipschutz, ou ela é única, ou ela tem aquela outra lesão paralela e dói demais, porque o herpes ele faz uma reação inflamatória, então você tem um edema, tudo dói. Aqui vocês vão ver, são coisas muito diferentes. Se você tem, então para você classificar a úlcera de Lipschutz, você tem que ter esses 2 critérios maiores e você vai ter que ter pelo menos 2 dos critérios menores, que seria a localização da úlcera no vestíbulo vulvar ou no lábio menor. Isso é uma outra dica importante. Que a mulher, ou ela é virgem, ou ela está há pelo menos 3 meses sem relação sexual. Ela tem que ter apresentado sintomas gripais alguns dias antes. E ela vai ter que ter apresentado uma infecção sistêmica 2 a 4 semanas antes do aparecimento da úlcera. Então, nós temos que ter esses 2 e mais 2 desses, 2 de 4. E aí você chega muito próximo ao diagnóstico de úlcera de Lipschutz. Então, eu vou apresentar alguns casos. Isso aqui é uma paciente, uma jovem de 18 anos, virgem, que ela apresentou úlceras múltiplas dolorosas, teve aparecimento súbito e ela teve queixa de sintomas gripais anteriormente, como eu já falei, pelo menos uns 3 dias antes, ou algum sintoma gastrointestinal sistêmico 2 a 4 semanas antes. Aqui já estava, vocês observarem, já estava numa fase de resolução das úlceras. Ela já chegou para mim já com essa queixa há 1 semana. Então, a gente observa já aqui produtos já de fibrina e aqui até com casquinha, como se fosse mesmo em processo resolutivo, né? E na época, eu até pensei que fosse herpes, mas ela realmente era virgem. E eu sei que nós podemos ter herpes genital, inclusive em virgem, às vezes você pode ter o próprio, já tem trabalhos mostrando que no herpes labial, normalmente o herpes é o sorotipo 1, no genital 2, mas você pode ter a presença, uma mutação, vamos dizer assim, do 1, que você pode ter lesão genital também. Então, não é que a mulher virgem não possa ter, menos provável, tá? Então, a hipótese diagnóstica seria um herpes genital e eu colhi um PCR dessa área, dessa lesão, e veio como resposta varicela zoster, que é da família herpes, mas não era um herpes genital. Então, é uma das causas da úlcera de Lipschutz. Então, essa não é a mais característica, porque eram 3 lesões menores, não eram aquelas úlceras muito grandes, então aqui confunde realmente muito com a infecção por herpes. Mas esse é o quadro clássico da úlcera de Lipschutz. Ela pode ser única ou múltipla, como essa. Múltipla que eu digo é assim, aqui tem uma, outra e outra. E aqui, olha, nessa imagem aqui, já numa fase de má resolução, que uma já foi fechando. Então, na verdade, essa é a característica. Uma menina de 20 anos que apresentava a mesma coisa, úlceras múltiplas, dolorosas, aparecimento súbito e sintoma gripal. Vocês estão observando que em nenhum momento eu falei de afta, de úlcera oral, porque não tem. Se você tem afta ou úlcera oral, ou você tem que pensar em úlcera complexa, que é a bipolar de Neumann, ou doença de BC. E aí a gente vai conversar. Então, essa é uma outra menina, você vê, esta é clássica, essa é de livro. Uma menina de 19 anos, lesão única, extremamente dolorosa, relatando lesão ulcerada em vulva, com início há mais ou menos uns 8 dias. Evoluiu rapidamente, é uma necrose rápida. Ela procurou atendimento médico há 6 dias, onde foi prescrito clindamicina e aciclovir. Gente, não tem necessidade de fazer antiviral para a úlcera de Lipschutz. Isso é uma vasculite reacional. Então, para ficar claro. Mas foi feito. Resultado, não resolveu. Ela não apresentou melhora do quadro, ela evoluiu com dor intensa e dificuldade de micção pelo edema e por causa da dor. Ela não queria fazer xixi porque ela sabia que ia doer. E aí ela faz uma retenção urinária. Aí teve que sondar. Olha que coisa, porque isso dói muito. Então, esse é o quadro clássico da úlcera de Lipschutz. Como é que a gente vai abordar essa jovem? Você deve fazer higiene, normalmente com esses antissépticos, como o clorexidine, né? o
que nós fazemos, o não alcoólico, para você fazer uma boa higiene. Você pode fazer também com o derivado do iodo, né, do povidine também, se a pessoa não for alérgica ao iodo. E você pode fazer a lidocaína em gel, porque você vai dar um alívio da dor local para essa menina. No controle da dor, se for muito intensa, você pode fazer analgésicos sistêmicos, como, a não ser que ela seja alérgica de pirona ou alguma coisa assim, você pode fazer paracetamol. E, às vezes, até anti-inflamatórios não hormonais. Você pode entrar com anti-inflamatório não hormonal, ela não está fazendo reação à droga. Isso não é uma úlcera causada pelo uso de uma nimesulida, por exemplo, porque aí teria que ter na história, que também dá dor, mas não é uma dor tão intensa quanto essa. E não tem aqueles sinais de você ter sintoma gripal 3 dias antes, ou você ter tido uma infecção sistêmica 2 a 4 semanas antes. Quando você tem por droga, por exemplo, uma nimesulida, o que for, é naquele, a pessoa está tomando e está tomando há uns 5 dias, ela começa com a úlcera, sem nenhum sintoma gripal, não tem aquele sintoma de fadiga, nada disso. Então, você pode sim entrar com anti-inflamatório não hormonal. E nos casos mais extremos, como aquela última que eu mostrei, que estava muito intenso, que precisou até ser sondada, que ela não urinava mesmo, você pode entrar com o corticoide tópico e sistêmico. Naquele caso, eu entrei com corticoide sistêmico, ela em 2 dias estava ótima, feliz da vida, já sem dor, e aí você já começa a segurar esse processo de vasculite, de necrose. Você faz necrose de pele, por isso que dói. Antibiótico só está indicado se você identificar a leucocitose e o PCR elevado. Não identificando, não se faz antibiótico, tá? Uma outra coisa importante também da gente falar que não se faz também o antiviral e o antibiótico só se realmente você tiver esse tipo de alteração. E aqui, depois de perguntar muito, informou que antes dos 3 episódios da úlcera, ela teve dor de garganta, pelo que ela descreve, parece ser amidalite. Então, ela teve uma infecção sistêmica. E esse aqui foi o resultado após 3 dias de prednisona 40 miligramas dia. Eu entrei para ela. Essa paciente não é minha, essa paciente é de uma colega de Mato Grosso e ela me mandou esse caso para eu ajudá-la. Eu fui orientando e ela me permitiu dividir na aula esse caso para mostrar que com 3 dias de corticoide sistêmico, nessa dose, 40 miligramas dia, a paciente ficou muito bem. Então, você ajuda a diminuir essa reação inflamatória, tá? Agora a gente vai falar da fitose complexa, úlcera complexa, a fitose bipolar de Newman, que tem uma característica diferente. Ela é idiopática, ela não está relacionada a um quadro infeccioso como a outra. São úlceras orais e genitais recorrentes, que não é BC. E ela fica localizada no trígono vulvar, nos lábios de vulva e no terço inferior da vagina. Ela só faz úlcera em boca e vulva. Ela não tem manifestação sistêmica. Ela não é uma vasculite sistêmica como é a doença de BC. Ela é totalmente idiopática, não se sabe a causa. Isso aqui e também acomete, de um modo geral, pacientes jovens. Essa menina tem 12 anos de idade, uma paciente lá nossa, do Antônio Pedro. Ela chegou com essa úlcera enorme, destruindo o trígono vulvar e úlcera oral. Aqui, vocês, ó, só aqui na boquinha você vê várias úlceras, tá? E aí o pessoal da pediatria chamou e pensando, ele falou assim, gente, isso não é nada demais, pode entrar com corticoide venoso, sistêmico, essa menina vai ficar muito bem. E a mãe disse que já era a 3ª vez. Ela falou para mim, doutora, isso aí, quando cicatriza, nem parece que ela teve isso. Volta tudo ao normal. É o 3º episódio dessa menina, tá? Então, para mostrar que essa é recorrente, a outra não é. A outra está relacionada a uma reação inflamatória por complexo inflamatório de uma infecção sistêmica. O diagnóstico de exclusão, a cultura normalmente é negativa e a biópsia, assim como a da doença de BC, normalmente é inconclusiva, é inflamatório e inespecífico. Dificilmente você vai conseguir, em doença de BC, ter um diagnóstico através de biópsia. Agora, a gente vai falar da doença de BC. Então, existe os critérios, existe um grupo
que estuda a doença de BC que formularam critérios para o diagnóstico. Você tem que ter úlcera oral recorrente. Tudo começa pela úlcera oral, não é a da vulva. A principal é a oral. Ela é recorrente pelo menos 3 vezes no ano. E aí, você vai escolher mais 2 dos seguintes critérios. Ou ela tem úlcera oral, mais úlcera genital recorrente, mais lesão ocular. Ou ela vai ter úlcera oral, úlcera genital e lesão cutânea, que é o eritema nodoso, que é a pseudofoliculite, nódulos acneiformes. Ou você pode fazer o teste de patergia nela, que vai dar positivo. O que o teste da patergia é? Indica aumento da quimiotaxia dos neutrófilos. Consiste na infiltração de 0,4 ml de soro fisiológico a 0,9% após a sepsia local, fazendo-se a leitura após 48 a 72 horas. Observa-se lesões eritematosas, nodulares, até lesões pustulosas clássicas. Porém, ele é inespecífico e vai acontecer em 60% a 80% das pacientes. O que quer dizer isso? O teste de patergia negativa não exclui doença de BC. Dor articular é um outro critério. Então, esses são, você tem que ter a úlcera oral, nem que ela não esteja naquele momento, mas ela, olha, eu tenho, fechou mês passado. E aí tem que ter mais 2 desses. Aí a gente fecha a doença de BC. Então, essa menina, ela tem úlcera oral, vocês podem ver aqui, e ela tem várias úlceras genitais. E você vê que é um pouco diferente, até mesmo da aftose bipolar de Newman, que normalmente ela é no trígono. Aquela é aqui, ó. Ela é muito rara, a úlcera complexa. A líptios é mais frequente. E também vocês observaram que ela é mais aqui, ó, na face interna do grande lábio. Aqui também é, mas aqui já está pegando um pouco do vestíbulo anterior de vulva. O mais comum é aqui, olha, a úlcera de Lipschutz. Essa paciente, ó, úlcera oral, várias úlceras genitais, isso aqui não é herpes, ela tem doença de BC, uma paciente nossa que a gente trata, que volta e meia ela começa a recidivar, e aí observem que a doença de BC, ela pode dar em qualquer parte da vulva, ela não é tão comum nessa questão, ela não fixa tanto na questão do pequeno lábio. É claro que você vai ter que ter uma área de mucosa também, mas às vezes você tem essa transição cutânea e mucosa que ela pode acontecer. E ela também apresentava esses nódulos acneiformes internos, isso aqui era em membro inferior dela. O tratamento é o controle da dor, quando está num quadro mais agudo, se a dor for leve a moderada, você pode, aqui nesse caso, entrar com anti-inflamatório hormonal, porque aí você teria que entrar, realmente o tratamento é com corticoide. Às vezes, casos mais graves, de dor mais grave, você tem que fazer opioide. E você pode começar tratando, às vezes, quando são lesões menores, em pele, em vulva, somente o corticoide de alta potência, o superpotente, o propionato de clobetasol. Você pode fazer também mometasona, que hoje os trabalhos estão mostrando que a mometasona, ela é muito semelhante, agora até no líquen escleroso, a gente está podendo usar a mometasona, porque ela é classificada, porque o clobetasol é superpotente, a mometasona é classificada como potente, a vantagem ela não é fluorada, né? Não fluorado. Quando você tem úlceras genitais muito extensas, tem que fazer o corticoide oral, como eu falei, 20 a 60 miligramas dia. De um modo geral, eu faço 40 miligramas dia, de 40 a 60 para essas pacientes. E se você tem falha no tratamento ou da doença severa, nós temos que encaminhar de verdade essas pacientes, elas precisam ser encaminhadas, elas são vistas pela ginecologia e pela reumatologia, porque você vai entrar com terapia imunossupressora, colchicina, talidomida, então normalmente eu encaminho para dermato, porque eu não sou dermato, na UFED tem o serviço de dermato, tem o serviço da reumatologia, e ela tem que pesquisar outras coisas da doença de BC, doenças intestinais, tem uma série de coisas, a questão oftalmológica, então a questão articular, às vezes elas fazem as artrites, né, da doença de BC por causa dessas vasculites. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, que aí a gente pode conversar, convidar vocês, o nosso congresso da SGORG, a Rita vai ser chamada para falar, não sei se ela já recebeu o convite,
porque a gente vai fazer ele híbrido, o pessoal que não é do Rio vai fazer online, o pessoal que mora no Rio vai fazer presencial. Então, a gente vai fazer, terão mesas, Rita, que você vai estar falando, eu vou estar falando aqui pelo Rio, vai ter o telão. Você já deve estar para receber o convite. E o nosso, né, de PTGI, que vai ser em Maceió, de 8 a 10 de setembro, que estaremos lá. Então, era isso. Eu acho que agora a gente pode conversar, trocar ideia com vocês também, porque são assuntos difíceis mesmo, não é fácil, não. Mas eu acho que eu tentei mostrar de uma maneira muito prática alguns macetezinhos para nortear diagnóstico. Que eu acho que esse que é difícil em patologia vulvar. Patologia vulvar, você tem que ser cartesiano. Você tem que, é o que eu falo, tem uma aula que eu gosto muito de dar, como é que você faz diagnóstico de lesão vulvar. Primeira coisa, você tem que descrever a lesão. A gente tem que estudar dermatologia, não tem jeito. Você tem que, primeira coisa, descrever se é uma pápula, se é uma mácula, se você é uma mancha, se é uma placa papulosa. E depois você tem que ver se ela tem cor, qual é a cor, se ela é lesão branca, se ela é vermelha, se ela é marrom, se ela é escura, ou se ela é multicolor. Aí você vai ver se ela... Então, você tem vários parâmetros, se ela é bolhosa ou não é bolhosa. Então, você vai seguindo isso, que você vai te ajudar no diagnóstico, depois você vai conseguir tratar. E a úlcera é isso. Eu acho que a grande diferença da úlcera de Lipschutz é sempre gravar que essa paciente ela vai ter uma queixa, você vai perguntar, uns 3, 4 dias atrás você se sentiu assim meio gripada, meio febril? Sim. Você teve alguma infecção de garganta, uma infecção intestinal, infecção urinária? Doutora, há 15 dias atrás eu tive mesmo. Já fecha. A lesão ela é única ou mais de uma, mas é sempre naquela área de mucosa? Então, paciente jovem, de um modo geral virgem ou que não está tendo relação há algum tempo, isso tudo vai nortear. A úlcera complexa são pacientes também jovens, de modo geral, mas normalmente ela destrói o trígono ali da vulva, é a porção inferior, e tem úlcera oral associada, por isso que é bipolar, são 2 situações. E a doença de BC, você tem que ter história de úlcera oral, nem que naquele momento ela não esteja. Aí ela vai ter úlcera vulvar e pelo menos mais são 2 daqueles critérios, né, para a doença de BC. Eu acho que isso facilita muito o diagnóstico de úlcera vulvar, quando não está ligada à transmissão sexual, que eu acho que é mais chatinho, mais difícil, eu acho. É isso. Ótimo, excelente, doutora. Mas é difícil, né? Úlcera vulvar é o nosso... Mas esse roteirinho, eu acho que ajuda bastante. As não infecciosas, eu acho que ajuda muito, esses macetezinhos. E é outra coisa, biópsia não é bobagem fazer, a não ser que a úlcera dure mais de um mês. E você afastou doença de infecção, transmissão sexual. Fora isso, úlcera com mais de um mês é para fazer, que você pode estar diante de um câncer de vulva, de uma série de coisas. A biópsia, e se for feita, biópsia de vulva para úlcera, você tem que pegar uma parte da úlcera e uma parte do tecido são. Não adianta pegar o meio da úlcera e nem só o tecido são. Então, é o limite entre o são e a úlcera, aquela borda da úlcera, a depressão dela e o tecidinho são. Entra com um punchzinho ali, ou com uma lâminazinha de bisturi, faz um fusozinho e pega isso e manda para a patologia. Ele precisa ver a transição do normal para o patológico. Agora, doença de BC, se você faz a biópsia e não deu, você não exclui doença de BC. Porque na maioria das vezes vai vir inflamatório inespecífico. No caso ali, doutora, você relatou que fez PCR, né? Que foi identificado... Aquela foi o que eu queria mais para pesquisa, mas é difícil. Mas, de modo geral, não. Não. Se você quiser, pode fazer para EBV, pode dar positivo, até sorologia. EBV, você pode ver sorologia, IgG e IgM. Ela só vai ter valor se a IgM for positiva, porque IgG positivo quase todos nós temos para EBV. Tem vários trabalhos mostrando isso. O EBV, ele é figurinha comum.
Agora, se ele está positivo com úlcera, aí você pode atribuir. Mas o que vai mudar teu tratamento? Nada. Você vai fazer analgésico, espera passar. Ou entrar com corticoide quando está, ou com anti-inflamatório em casos mais leves, e analgésico. Em casos mais graves, como aquela que não conseguia nem urinar, eu entro com corticoide sem problema algum, com 3 dias aquilo começa a fechar tudo. Não tem por que não fazer. O tempo que você vai fazer é de 7 dias no máximo de corticoide. Não precisa nem de desmame. Uhum. Acabou, acabou. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só ligar o áudio ou quiser mandar no bate-papo? Fiquem à vontade, aqui é para vocês. Doutora, eu tenho, acho que na mesma linha ali da doutora Maria Isabel, um pouco nesse manejo inicial. A gente chega uma paciente com úlcera, né? A gente faz a história, a gente tem essa suspeita de Lipschutz, a gente pediria essas sorologias, a doutora falou já que talvez Epstein-Barr, EBV, alguma coisa assim, mas herpes, por exemplo, diagnóstico diferencial de herpes mudaria tratamento, às vezes uma prima infecção herpética, às vezes a gente já pega, né, na fase de úlcera dolorosa. Mas a infecção herpética é totalmente diferente. Você tem que ficar com. Prima infecção herpética é um horror. São várias pequenas úlceras, elas não são grandes. O herpes da úlcera é desse tamanho, ó, é um espirro. E, na verdade, o herpes não dá úlcera, ele dá exúlcera, que é menos do que uma úlcera. A úlcera, você tem destruição até do conjuntivo. O herpes, ele pega epiderme, derme, mas ele para na lâmina basal. Por isso que a gente chama de exúlcera ou erosão. A gente fala úlcera herpética, não. O herpes, quando dá úlcera na meia, você pode pensar em paciente com imunodeficiência. É o herpes atípico. Aí você tem que pensar principalmente em HIV. Então, a prima infecção herpética, o herpes, ele dá essas exúlceras, várias, extremamente longas, mas elas são pequenas. A úlcera de Lipschutz, de um modo geral, ela é única ou ela tem a do lado, ela quase que faz a coisa do beijo, tá? Mas ela pode ser única. E ela tem um fundo de fibrina. Ela você vê que é necrose, você tem literalmente necrose, por isso que dói. O herpes arde, ele dói, mas é uma dor de ardor, é diferente. E são múltiplas. E a prima infecção herpética, então, ela é um quadro tão florido, porque é muito. Você tem áreas você tem a vesícula ainda, você vai misturar vesícula com exúlcera, muito doloroso, a paciente não consegue nem fazer xixi de tanto que aquilo dói. E ela vai, vulva, ela pega tudo, lábios, região perianal e períneo, de um modo geral, a prima infecção. Aí depois ela vai fazer quadros de acordo com aonde tem a terminaçãozinha, onde tem mais terminação, o vírus ficou mais em determinadas terminações nervosas, é ali que ela vai ficar abrindo o quadro dela, e aquilo vai migrando. A úlcera de Lipschutz, ela é aguda e ela é súbita, você começa com uma ferida, de repente você está dormindo, você acorda, meu Deus, está doendo, aí o negócio está pequeno, em 1 dia, 2, ele já fica daquele tamanho, tamanha necrose. Entendeu? É muito diferente. E lembrar que ela dá na face interna do pequeno lábio. O herpes, ele pode dar em face externa do grande lábio, ele dá na pele, ele não é doença de mucosa. Também outra dica, é mucosa. Tá? Então, não precisa pedir exame algum, até porque não vai conseguir. Muitas vezes não consegue porque não tem mesmo, você está no posto de saúde. Então, esses artigos vocês vão ver. A Rita depois vai levantar o artigo, ele não fala ele fala para pesquisa, quem quer pedir, mas ele não fecha diagnóstico. Você vê que eles criaram um quadrinho de diagnóstico, não usaram um exame complementar, só com essas dicas. Você tem que ter 2 daquilo, uma história de 3 dias antes, um quadro que você se sinta... A gente sabe quando vai ficar gripada, é aquele quadro. Ai, doutora, é mesmo. Pensei que eu ia ficar gripada, eu não vinha a gripe 3 dias antes. Ou 2 a 4 semanas antes, ela teve uma diarreia, ela teve uma amidalite, ela teve um quadro respiratório, ela teve uma infecção viral. Aí você pode fechar diagnóstico de úlcera de Lipschutz, não precisa de nada. Entra com analgésico, com anti-inflamatório, se for quadro leve, e se já começar com aquelas úlceras que você está vendo que está progredindo, entra com corticoide.
40 miligramas dia, 7 dias, depois tira sem desmame, elas ficam ótimas. E higiene para não ter infecção bacteriana secundária. Eu acho que fica essa dica. O gel de lidocaína, quer dizer, os trabalhos mostram, mas eu particularmente não gosto de usar, porque tem paciente que tem muito ardor com a lidocaína. Tem paciente que a lidocaína ela tem uma sensibilidade, arde, e aí ela já está com dor e vai ficar com ardência. Então, eu prefiro fazer analgésico e entro com o corticóide. Ou tópico, se for um quadro mais leve, já entro com o clobetasol, e se for muito exuberante, já entro com a prednisona. A doutora já viu muito ardor com o uso do corticoide tópico? Não. O que acontece é o seguinte, às vezes tem paciente que faz o ardor pelo veículo, se ele for creme ou se ele for pomada. De um modo geral, o creme ele pode dar mais do que a pomada, por causa do veículo. Então, porque é raro acontecer, mas se a tua paciente ela tem ardor com o uso do corticóide puro, sem associação tópico, tenta usar o veículo pomada. Ele é mais oclusivo, a gente sabe, então vai ter uma ação maior do corticóide do que o creme, porém ele não dá essa ardência. Porque o creme, de um modo geral, tem propileno glicol na formulação, e a pomada não tem. Então, às vezes, a paciente ela é alérgica ao propileno glicol. Então, numa situação dessa, você pode usar o creme, a pomada, ela não vai sentir nada, mas é muito raro isso. Tem um monte de criança. E a doutora viu tendência familiar para fazer úlcera de Lipschutz? Oi? A doutora já viu tendência familiar? Fator de risco de histórico familiar? Olha só, o do Lipschutz, ele não tem muito essa característica, não. Quem tem é BC, né? O BC, sim. Porque o de Lipschutz pode ser que, porque como ele é idiopático, a gente não sabe. Pode ser, tem alguns trabalhos mostrando alteração em determinados genes. Já tem trabalhos mostrando isso, sim. Mas não conseguiram fechar, porque são poucos casos. Você vê, quando você vai fazer uma revisão sistemática, como eles fizeram, pegaram, todos são relatos de casos, só tem um do Pedro com mais de 20 casos. Então, como é que você vai fazer uma coisa com relato de caso? Ah, não, isso é por causa disso. Então, tem sim, já sugerem que alguns genes, mas você não pode afirmar que seja isso, não. Porque ninguém se sabe, é a causa desconhecida, é a maneira como você reage a um quadro infeccioso. E você vê que ele é mais da jovem, dificilmente você vai ver isso depois dos 20 anos. Pode ver, mas não é comum. É da adolescente ou da adulto jovem. E a outra é mais rara, essa bipolar de Nilma úlcera, a complexa é rara. Eu vi uma, que é essa menina. Não é comum. O IBC é mais comum, mas eu acho que a Lipschutz a gente acaba vendo mais do que o próprio IBC. Eu acho. Ou as pessoas fazem confusão. Úlcera por reação medicamentosa. E que às vezes a pessoa confunde com úlcera de Lipschutz. Então, é aquela paciente tua que está, doutora, eu estou com uma úlcera, tem uma paciente minha que ela foi na emergência e disseram que era uma doença... Não, isso é... fala qualquer cancro, mole. Não é nada, com essa paciente, eu estava viajando, ela me mostrou a foto. Você tomou nimesulida? Ah, tomei, eu estava com uma dor no meu joelho e tomei. Estou há 3 dias ou 4 dias tomando. Ela fez uma úlcera medicamentosa. Porque quando a paciente... Aí é que tá, a gente tem que prestar atenção. Se a paciente tem essa úlcera e ela diz para você que usou uma nimesulida porque ela estava com dor de garganta uma semana antes, você tem que pensar em úlcera de Lipschutz. Então, como é que é diferente? A nimesulida está entrando de gaiato ali. Porque você pode fazer o tratamento no início, um anti-inflamatório não hormonal mesmo. Você pode fazer. Mas ela tem que ter, gente, na úlcera de Lipschutz, ela tem que ter uma história de infecção prévia. E ela tem que ter tido um sintoma viral, um sintoma gripal antes, um sintoma de que ela teve algo, aquela coisa esquisita, que a pessoa tem fadiga, uma febrezinha, tem que ter isso. Não é Lipschutz. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui de BC. Deixa eu só ver aqui.
foi a Bruna, ela perguntou se a úlcera de BC que volta a aparecer quando termina a prednisona pode ser porque não foi feita a terapia imunossupressora? Não, é A porque recorrência. BC tem essa característica. E aí, BC, quem trata isso não somos nós, é o reumatologista. Uhum. A gente trata o quadro vulvar. Eles é que tratam isso. Porque essas pacientes, às vezes, elas precisam ficar muito tempo em uso de imunossupressor. E também tem que fazer uma outra úlcera que eu já peguei, que não é comum, e que tem que fazer diagnóstico diferencial também, é a vulvite de Zoom. A vulvite de Zoom, ela é uma doença que também ela acontece, ela acaba sendo uma espécie também de vasculite. Ela não é, você não tem uma causa para que isso aconteça, ela é uma úlcera única, mas ela é uma úlcera muito diferente. Ela tem uma característica, uma formação como se fosse uma membrana na úlcera. E aí, quando você faz a biópsia, você vai ver o quê? O infiltrado de mastócitos, é o que você mais vê na vulvite de Zoom. Desculpa, de plasmócito. Tanto que o nome dela é vulvite plasmocitária ou vulvite de Zoom. Então, é um infiltrado plasmocitário que você tem. Então, mas ela é uma úlcera diferente. Primeiro, que ela é uma úlcera, você vê, isso é raro, não é comum. Eu vi uma vez, eu vi duas vezes na minha vida. Ela faz, aí é difícil, você não sabe que isso existe, você não sabe fazer diagnóstico, você não sabe tratar. E essa paciente chegou com uma úlcera que praticamente destruía toda a parte mucosa, mas tinha me chamava a atenção porque tinha como se fosse uma membrana mesmo, era uma coisa esquisita. Aí eu fiz a biópsia, pegando uma parte de tecidução, uma parte... e aí veio... Não, ela já veio biopsiada. Quando eu olhei aquela membrana, porque eu já tinha visto uma vez, falei, não, acho que isso é vulvite de Zoom. Quando eu pego, mas ninguém fechou o diagnóstico. Quando eu peguei o histopatológico, outra coisa, gente, não é querer ser chata, não, mas quem faz patologia de trato genital inferior tem que ler microscopia. Tem que ver o que o patologista escreve, não é só ir no laudo final. Tem que ver, porque ali ele não sabia o que era, talvez, mas ele descreveu. Intenso infiltrado plasmocitário. Ele escreve isso. Aí ele coloca como diagnóstico final vulvite inespecífica, que adoro botar, quando não sabe o que é, põe isso, né? Eu falei, infiltrado plasmocitário intenso, isso é vulvite de Zoom. E era, eu pedi revisão de lâmina lá no Antônio Pedro, que ela veio de fora, e era tratamento corticoide também. Corticoide sistêmico, fechou tudo, ela ficou bem. Mas não era úlcera de Lipschitz, ela não tinha nenhum quadro, ela não tinha queixa de quadro infeccioso, ela não teve diarreia, ela não teve nada. Ela apareceu com essa úlcera, que também ninguém sabe, porque essa é uma questão também autoimune. A doença de Zoom também é. Essas doenças de pele, elas são muito difíceis. Muito. Mas os mais frequentes para a gente são essas. Então, a gente, como ginecologista, tem que ter essa linha de raciocínio. Eu acho que esses detalhezinhos que eu falei pode ter ajudado. Aí está aqui a pergunta, que com 7 dias, não precisa fazer desmame nessa dose de corticoide. Você faz 7 dias, 40 miligramas dia, depois você pode tirar tranquilamente. 7 a 10 dias pode fazer. Com 7 dias elas já ficam bem e você pode tirar. Se você quiser complementar alguma coisa, mantenha ainda o corticoide tópico, que dá uma segurada. Depois você tira. Na verdade, eu respondi a pergunta que ela mandou no grupo, daí eu respondi. Tá bom. A Bruna também perguntou aqui sobre que a única que acomete vulva e vagina é a úlcera aftosa complexa? Não. Não. Líquen pleuroerosivo. Aí já vamos complicar mais aí. Muita coisa para hoje. O líquen pleuroerosivo é exatamente uma doença de mucosa, mas ele dá uma erosão, ele não dá úlcera. Ó, por isso que eu botei aqui que é uma erosão, que é uma úlcera. O líquen pleuroerosivo, ele destrói a epiderme. Ele chega até a derme, mas ele não destrói lâmina basal.
E o líquen planeirosímio ele só dá em mucosa, ele não dá na pele. Ela Porque quis na pele é comparar o as que líquen foi, plano. ela quis comparar com as que foram dadas hoje, né? Não, das que foram dadas hoje, eu acho que a gente não tem que se preocupar muito com isso. Eu acho que tem que se preocupar com o seguinte: o herpes pode dar até na pele. E o que dá na mucosa, principalmente face interna dos grandes lábios, é o Lipschutz, ou a reação à droga, que também é mucosa, A forma... ou é doença de BC. E a bipolar de Lima, mas, gente, é muito raro que eu trabalho com isso, só vi duas na vida. É raro. Agora, Lipschutz a gente vê mais mesmo. E reação à droga não é tão incomum, que eu acho que as pessoas, às vezes, não fazem um diagnóstico e fecham como Lipschutz. E não é. Se ela não tiver quadro inflamatório, infeccioso, ela não tem. Não é. É droga mesmo. A gente está usando porque está com uma artrose de joelho. A dificuldade que eu tive recentemente, no caso, era de diferenciar de farmacodermia. Mas a farmacodermia, você vê que a paciente não vai te relatar nada de mal-estar. Ela está com uma artrite, ela levou um tombo, ela machucou alguma coisa, ela vai usar um anti-inflamatório. Eu acho que essa é a dica que fica. Tá ótimo. Ótimo. Mais alguma pergunta? É bem isso. Não, eu estava vendo agora, você estava dando essa aula, Bel, o que eu achei assim, né? Super importante. Bom, a tua aula, essa aula hoje, é aquela aula que deveria ter, né, em grande parte dos congressos. Não estou dizendo congresso, mas as sociedades, elas deveriam fazer esse tipo de evento. Vamos supor. Coisa menor. Você pode até ter um brasileiro lá, mas tem que ter, ainda mais agora com as coisas online, tem que ter eventos menores, fóruns, tal, nesse estilo bate-papo. Você veja só, você falou, você deu trocentas mil informações, que num congresso não dá tempo, não dá para falar isso, né? Você veja, são diferenças, são dicas que todo mundo conseguiu pegar aqui, né? Achei assim hiper interessante, Bel, essa história da biópsia, porque você veja só, nós vemos que existe uma tendência. Por exemplo, no Lipschutz, a menina vem novinha, né, com aquelas úlceras enormes. O colega fica desesperado, a primeira coisa que ele faz é biópsia. Sim. E aí vem de específico, como você falou lá, e todo mundo fica naquela, né, não sabe o que fazer. A menina, além de todas as úlceras, fica ainda com um trauma da biópsia, né, e não resolve nada. E pensam em abuso. Isso. Então, eu acho assim super interessante, super importante você falou da biópsia, porque a gente volta, por exemplo, nem líquen, né? Tem gente que só diagnostica líquen com biópsia, sabe? Umas coisas assim, né? Que a gente vê que não tem como, né? Então, você veja, essas coisas acontecem muito, a gente pode elucidar nesse tipo de evento, Bel, nesse tipo de bate-papo, de uma aula, né, super bem dada, toda ela linkada na literatura, mas assim, tipo assim, vou te dar umas dicas. Então, esse tipo que nós tivemos hoje, nós já fizemos uma aula anterior, só que no ano passado, com a Cláudia, de Vuvodi, sabe? Sim. Aí também, ela deu muitas dicas, coisa e tal. A tua aula aqui foi muito prática, no sentido eu achei dia a dia. Excelente. Então, esse tipo de evento é que tem que ter nas sociedades. É verdade. Sabe? Esses bate-papos, sabe? Ou então eventos menores com esse tipo de informação. Agora você vê que vai ter o congresso agora da ISSVD, vai ser presencial, vai ser híbrido, mas eu fui chamada para dar aula lá no congresso. Mas que é um congresso que você é chamado, mas você paga tudo. Você tem que pagar, você só não paga a inscrição, mas paga passagem, estadia. Mas eu já queria viajar mesmo. Falei, vou tirar férias. A universidade libera a gente, né? E aí, e justamente me pediram para falar, é interessante como é que eles estão fazendo, como é que vai ser a mesa. A mesa, assim, estou eu e a Barracô. Então, a gente vai falar sobre úlcera genital, mas eles querem qual é a tua experiência no teu país, na tua região. Então, eu vou falar de sífilis, que é uma coisa que a gente vê mesmo, né? E vou falar das úlceras por vírus dos mosquitos. Eu publiquei agora um artigo sobre chikungunya. A paciente chegou com úlcera vulvar,
várias úlcerazinhas, e aí, o lavorante, né, a Isabel, o que acontece? Eram úlcerazinhas que eu falei, isso não é herpes, pareciam as úlceras do herpes, só que ela estava em mucosa, não tinha nada em pele, e uma coisa meio sangrativa. Eu olhei assim, e ela tinha uma ginecologista, foi para ouvir a minha opinião, eu falei, faz uma coisa, tira a tua roupinha toda para eu te examinar a tua pele. E aqueles rachezinhos assim, cutâneos, típicos do chikungunya, que a gente teve bastante aqui no Rio, com conclusão, pedi a sorologia, foi para Biomanguinhos, o artigo saiu até com a publicação de um colega de lá da Fiocruz, que trabalha só com isso, com essas coisas, e a gente conseguiu fazer todo o exame por lá, e era a úlcera genital causada por chikungunya. A paciente estava com chikungunya, ninguém sabia que ela estava com chikungunya. Não fizeram diagnóstico de chikungunya, eu que fiz, por causa de úlcera genital. Descobri que a mulher estava com chikungunya. Eu tive uma dessa e uma de dengue também, úlcera genital por dengue. Na época a gente teve uma infestação enorme de dengue, a gente teve uma epidemia de dengue aqui, no Rio, há uns 4 anos atrás, e essa da chikungunya foi antes do Covid, foi em 2019 que a gente teve isso aqui no Rio. Então, você vê úlcera genital por essas doenças sistêmicas, e está tendo agora com Covid. Isso, Covid, mesma coisa, porque você faz uma vasculite. É a isso que a mesma gente coisa. já discutiu lá no grupo também, né, doutora? Isso, acabou discutindo. Exatamente, você faz uma vasculite, mas de um modo geral, essas úlceras por vasculites, esse tipo, elas normalmente são um pouco menores, mas você pode abrir uma úlcera grande como lípidos, porque você teve um processo infeccioso viral antes. Pode acontecer. Então, a história é muito importante. Patologia do trato genital inferior, né, principalmente a vagina e vulva, tem que ter história, tem que se fazer o link das coisas, senão fica uma coisa muito perdida. A patologia cervical é mais direta nisso, não é que ela seja fácil, não, mas ela depende muito da tua interpretação, da tua bagagem de conteúdo, né, Rita, para interpretar isso, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, e olho para olhar. A vulva, ela entra muito com a parte da clínica médica, por isso que ela entra na dermato. Esse que é o problema. Mas a dermato não sabe eles não sabem IST, eles não trabalham com isso, com infecção, doenças de infecções de transmissão sexual, eles não fazem isso. Isso é com a gente. Então, uma mistura, fica uma terra meio que de ninguém. Esse que é o problema. É isso, meninas. É isso. Ótimo, obrigada pelo convite. Olha, nós que agradecemos.